Boa tarde, pessoal. Algumas pessoas entrando já. Daniela, Elaine, André, Wellington, Endio, marcando presença. Vamos aguardar uns minutinhos aqui para dar tempo de todo mundo se conectar e começamos. Professor Maildes, Esther, Juliane. Envie um bom dia, pessoal. Como é que está aqui no chat? Tudo bem? Mandem um bom dia aqui no chat, se tiverem com acesso tudo certinho. Uma boa tarde, né? Bom, já deram 2 minutinhos, vamos começando aqui as introduções. Então, bem-vindos todos, né? Estamos aqui promovendo esse webinar da Simplist em parceria com a FIRST e com a Abache, né, para a gente poder falar um pouquinho sobre assuntos de carreiras. Então, esse webinar a gente promove com uma certa frequência, né, de 2 em 2 meses, mais ou menos, a gente poder discutir esses assuntos relevantes de carreiras e como que as instituições conseguem desenvolver melhor as carreiras dos seus alunos, como consegue prepará-los melhor para o mercado de trabalho, né, e como que a gente consegue fazer essa melhor conexão, tá, dos alunos com o mercado de trabalho. Então, eu sou Paulo Antonelli, trabalho aqui na Simplist, né, sou consultor estratégico aqui na Simplist. Simplist é uma empresa norte-americana com alguns anos já de mercado e que trabalha aqui no Brasil já há 6 anos, levando soluções de empregabilidade para as instituições. Então, temos ao redor do mundo 2.000 clientes, cerca de 2.000 clientes, das melhores instituições do mundo. Então, 70% ali das melhores instituições do mundo, dos principais rankings, trabalham com as nossas soluções de empregabilidade. E o nosso grande propósito é conseguir facilitar esses serviços que as instituições podem prover para os alunos, né? Então, como que eles conseguem facilitar a inserção dos seus alunos no mercado de trabalho? Tá, joia? O webinar de hoje é bem especial, então a gente trouxe aqui 2 convidados, né, 2 parceiros nossos para poder falar com vocês, né? Eu vou passar a palavra para a Júlia, que vai ser a nossa mediadora aqui, convidada desse webinar, né, para poder se apresentar e começar as introduções. Olá, pessoal, boas-vindas para todo mundo. Estou super feliz de poder participar aqui desse webinar junto com a Simplist. O nosso objetivo aqui é falar um pouco mais, né, sobre carreira, sobre a importância das competências do futuro, essa preparação para o futuro que a gente brinca muito aqui na FIRST, que já chegou. Bom, eu sou a Júlia, sou mineira, falando aí da mesma terra que o Paulo, sou de Belo Horizonte, mas moro em São Paulo já há 5 anos. Sou engenheira, mas na verdade completamente apaixonada por educação, então desde o meu primeiro dia pós-faculdade eu atuei foi nessa área, principalmente ali no ambiente de universitários. Então aqui na FIRST eu estou como PM, Product Manager da área, né, do produto voltado exatamente para quem está em começo de carreira, para os jovens, para quem está começando ou recomeçando a carreira. E a FIRST, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre, né, logo mais a gente já começa, mas aí a FIRST está trazendo a Ana Ribeiro aqui, nossa mentora, e também estamos em parceria aqui com o Fernando, então vou abrir o espaço aqui para a Ana e Fernando se apresentarem. Legal, posso começar? Claro, por favor. Opa! Pessoal, boa tarde aí a todos.
Eu sou a Ana, né? Como a Júlia comentou, eu sou mentora da FIRST nos módulos de liderança, liderança que inspira em linguagem e mindset do líder. Estou aí no desafio da FIRST há quase 3 anos, né? 2 anos e 8 meses. Tive a oportunidade de mentorar várias turmas de diversos produtos, né? Diversos serviços aí da FIRST. No First Job, né? Que é voltado aí para esse público, que foi quando eu tive contato com a Júlia também, tive a oportunidade de participar de uma turma só, e as outras turmas mais voltadas aí para o público de empreendedor, executivos e líderes, que são as trilhas tradicionais aí da FIRST. A minha atuação é bem forte dentro do mercado de trabalho hoje, como diretora da Prepara RH, especialista em gestão estratégica de pessoas também. Nessa ponte, né, das necessidades dos empresários em relação a vagas e oportunidades, né? Aqui na Prepara RH a gente trabalha com recrutamento e seleção para vagas gerenciais e estratégicas, nas soluções de treinamento, de mentoria também. Eu faço um recrutamento e seleção específico também para a área de tecnologia, preparação de profissionais de RH também. Então, dentro do meu trabalho, em todas essas áreas que eu tenho a oportunidade de atuar com gestão estratégica de pessoas, eu costumo brincar que eu atuo nesse gap que a gente fala sempre de mercado de trabalho, né, que é a lacuna que existe, e aí a gente atua através de soluções para suprir essa lacuna. Então, é muito bacana, né? Fico muito feliz todos os convites, principalmente do convite da First, que é a minha startup do coração. Amo muito, acredito muito no propósito da empresa. Eu fiquei muito feliz quando eu fui convidada bem no comecinho do projeto, porque a primeira vez que eu ouvi o projeto falei, nossa, que eu nesse projeto, né? Fiquei muito feliz mesmo. Mas e é muito boa essa oportunidade de estar aqui compartilhando conhecimentos para que a gente atue justamente nessa formação de competências que hoje, dentro da minha área de atuação, fazem tanta falta aí no mercado de trabalho, né? Então, fico muito feliz pelo convite, não só por ser um convite da First, mas por ser, acho que aí uma missão, né? A gente discutir aí sobre formas de suprir esse gap de competências no mercado de trabalho. Obrigada, viu? Sim, sem dúvidas. O tema é muito relevante, né? Exato. Manda ver, Fernando, fica à vontade. Muito obrigado, muito obrigado. Júlia, obrigado, Ana, pela apresentação. Eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Fernando Arbach. Eu sou hoje consultor educacional do MIT. Eu tenho uma empresa na área de HR Tech, que é de área de recursos humanos. A gente trabalha muito mapeamento de competências comportamentais. A nossa empresa é uma empresa relativamente nova, mas ela tem feito uma mudança no mercado muito forte. Nós ganhamos um prêmio de um evento que chama-se Conecta, nós fomos acelerados pela Plug and Play no Vale do Silício, e hoje a gente trabalha muito mapeamento de competências comportamentais, e a gente tem hoje na nossa base em torno de 1 milhão de pessoas, então a gente tem um olhar muito forte em cima do que está acontecendo no Brasil, por segmentos, por áreas, ou seja, como é que o que está acontecendo ao longo da pandemia, depois da pandemia. Então a gente consegue entender como as pessoas estão se comportando e qual mercado está reagindo a esse comportamento. O que isso traz de grande vantagem competitiva? A partir do momento que eu conheço como o mercado se comporta, eu consigo entender como eu vou recrutar, como eu vou selecionar, mas principalmente as pessoas passam a ter autoconhecimento e são capazes de definir suas escolhas futuras. Ou seja, como é que ela vai caminhar. Então, esse é um ponto muito importante que a gente está trabalhando, que eu acredito que eu, junto com a Ana, nós vamos poder fazer uma abordagem bacana e entender como que está essa empregabilidade, como é que isso está se perfazendo ao longo do mercado, ao longo do tempo, e como que isso vai impactar o mundo. Muito bom. Espero que seja uma conversa muito gostosa, né? Porque, sem dúvidas, o tema que a gente vai falar é muito relevante. Os pontos e dados que vocês trouxeram chamam, né, muita atenção. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aí à nossa conversa. Vou compartilhar a minha tela. Primeiro porque a gente quer começar aqui trazendo um pouco, só um contexto, tá, gente? Do que é a FIRST e por que faz tanto sentido a gente estar falando sobre esse tema. Então, para quem ainda não tinha escutado falar sobre a FIRST, nós somos um spin-off da Falcone, então isso significa que a gente começou lá atrás como um projeto em 2018, 2017,
E aí, desde 2020, a gente faz o nosso lançamento para o mercado, e nós somos uma plataforma inteligente que desenvolve as pessoas nas competências do futuro para elas ficarem mais preparadas para resolver problemas. Então, né, o que o Fernando citou aqui sobre empregabilidade é o que a gente está falando sempre como missão nossa aqui, né, como número 1, assim. O que a gente traz como propósito da First é exatamente a gente conseguir empoderar as pessoas. Porque o que a gente acredita é que são as pessoas que transformam o jogo. Então, todas essas mudanças que a gente está vivendo, né, com relação a essa transformação digital que a gente está vivendo, o nível de velocidade de tudo que está acontecendo está muito mais rápido, e quem vai conseguir tornar esse ambiente possível, quem vai conseguir fazer essa transformação, vão ser as pessoas. Então, sempre a gente está falando das pessoas no centro disso tudo. E o nosso meio, gente, o nosso como, né? Como a First faz isso, acho que tem 3 palavras-chave, assim, que são as que eu, né, gostaria aqui que vocês gravassem da próxima vez que vocês ouvirem falar sobre uma tal de First, já ouviram falar sobre? Pelo menos uma dessas 3 palavrinhas é o que eu tenho de propósito aqui hoje para deixar vocês gravados. A colaboração, a conquista de projetos e o conhecimento aplicado. Então, tudo que a gente faz aqui, a gente traz uma rede de colaboração para construir junto, para a gente trazer o conhecimento mais da ponta possível, de forma mais aplicada. Então, a gente vai construir os nossos conteúdos sempre com especialistas. Uma premissa que a gente tem é que fora da First sempre vai ter mais conhecimento e mais expertise do que aqui dentro. Por mais gigante que a gente seja, por mais que a gente consiga trazer de conhecimento aqui para dentro, sempre vai estar na esfera fora da gente o maior conhecimento. E é isso que faz a gente buscar sempre mais, a gente buscar aprender mais, trazer conhecimentos novos. Então, esse ecossistema para trazer esses conhecimentos é o número 1 aqui. E a colaboração número 2 aqui é muito porque a gente desacredita que para resolver esses problemas complexos e transformar a forma como a gente lida com os nossos problemas, transformar esse ambiente de trabalho que a gente vai ter e que a gente já vem vendo essas mudanças, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Então, a gente precisa aprender a dar e receber feedbacks, a gente precisa saber melhor como trabalhar né, em grupo, como trabalhar em ecossistema. E o terceiro vem a questão dessa conquista de problemas resolvidos. Então, o tempo inteiro, independente da área que a gente está, da empresa que a gente está, o que a gente está fazendo é resolver problemas. E aí a gente quer muito transformar as pessoas, né, desenvolver as pessoas para elas estarem cada vez mais preparadas emocionalmente e também com relação a conhecimento, né, para elas atuarem nesses problemas. Então, não é à toa que a First vem aqui só para mediar essa conversa, mas quem vai trazer todo o embasamento, todas as nossas discussões, quem vai alimentar esse papo hoje vai ser Fernando e Ana. Então, vamos começar aqui já, né? Vamos dar a voz, então, a quem mais vai falar, que é Fernando e Ana. E vamos começar aqui a falar sobre carreira, sobre a importância dessas competências do futuro, quando a gente está falando de desenvolvimento. Ana, vamos começar por você? E aí, queria te trazer uma perguntinha inicial, assim, né? Você já se apresentou um pouquinho, você já trouxe um pouco esse desafio que você vive hoje tocando o próprio negócio, empreendendo, sendo tanto muito apaixonada pelo negócio que você toca e, ao mesmo tempo, precisando de ser muito resiliente, né? Então, para falar da sua história, a gente já fala de várias competências. E aí, eu queria que você trouxesse um pouco, assim, sua experiência e vivência para você trazer quais são as principais mudanças, né, do que a gente está vendo aí no mercado atual. Você está no mudo agora, Aninha, você tem que desmutar. Só para não perder o costume, né? Uhum. De praxe. Obrigada, então, Júlia, pela introdução aí, né? Até falando um pouquinho sobre o tema que eu escolhi para a gente, quando a gente fez uma reunião, né, falando um pouquinho sobre que possíveis temas, né? Porque se a gente for falar de mundo do trabalho, tem N focos, né? N viés aqui que a gente poderia estar discutindo. E eu trouxe esse tema de soft skills aí,
do profissional do futuro, porque é uma frase que, para mim, né, resgatando um pouco do que eu aprendi aqui nessa vivência da First, uma frase para mim que ficou muito marcada, é uma frase da CEO da First, né, que é a Juliana Scarpa, que fala um pouco sobre o quanto o conhecimento técnico deixou de ser um diferencial no mundo que a gente vive hoje, né? Então, assim, hoje o conhecimento, quando a gente fala de conhecimento, eu até estava numa palestra nessa segunda-feira falando sobre esse mesmo tema, e eu perguntei para o pessoal, quando a gente não sabia alguma coisa antes, o que a gente fazia? A gente surtava, né, praticamente, porque era muito difícil acessar. O conhecimento, ele era, principalmente conhecimento científico, embasado, né, de bom respaldo técnico, ele era muito difícil de ser acessado. Então, quem tinha o conhecimento, quem importava esse conhecimento, ele tinha um grande diferencial competitivo no mercado. E hoje em dia, né, quando a Júlia, quando o Paulo, quando o Fernando, acredito que tem alguma dúvida, porque todos nós temos, a gente faz o quê? Né? Em 3 segundos, a gente abre o Google, vai Google, e a gente tem acesso a conhecimento. Tem uma atividade que eu faço aqui na Prepara RH, que é alinhamento de perfil para os clientes, né? A First mesmo, eu trabalho com recrutamento e seleção para vocês, de vez em quando eles vêm com umas posições aí de Sales Ops, RevOps e não sei o quê, coisas que eu nunca ouvi, né, falar, mesmo com muita experiência aí na área. E aí, no momento do alinhamento de perfil, o cliente está me falando um pouco sobre essa posição e eu estou aqui procurando no Google tudo aquilo que eu não conheço ainda. E aí, em poucos segundos, eu já tenho acesso ao conhecimento daquela área, daquela atividade que eu ainda não conhecia. Então, como que hoje o conhecimento técnico ele é difundido, né? Como o conhecimento técnico deixou de ser esse fator aí de diferenciação, e aí o que passa a ser o diferencial, né? O grande diferencial passam a ser as competências comportamentais, né? Que são as chamadas soft skills. Basicamente, essa habilidade aí da gente aplicar o nosso conhecimento, né? Aplicar aquilo que a gente sabe no nosso dia a dia, através da nossa experiência, das nossas habilidades, com um fit cultural, que a gente fala muito, né? Que são atitudes adequadas, né, uma atitude coerente com aquele ambiente, com aquela empresa, com aquele segmento corporativo que a gente se encontra, gerando resultados, que dentro da experiência da First é o que a gente chama aí de resolvendo problemas complexos, que são os problemas que a gente tem hoje no mundo. Então, se você puder passar aí, Júlia, rapidinho. Então, se a gente for falar um pouquinho, né, do mundo que a gente tinha antes, né, que o nome técnico desse mundo antigo, né, que a gente tinha antes, é o cenário fordista, taylorista, que foi o que inaugurou aí o mundo do trabalho. E o mundo que a gente tem hoje é um mundo muito diferente. A gente vivia um cenário de estabilidade, de previsibilidade. Tem até uma frase que eu acho bem legal, né, quando a gente fala um pouquinho, né, sobre esse mundo do trabalho anterior, que tinha uma propaganda do Ford, né, que ele falava que você pode comprar qualquer carro, qualquer Ford T, né, que era o modelo que ele estava vendendo, desde que seja o preto. Uma frase que até ficou bem famosa, conhecida, aí, quando a gente fala de cenário fordista e taylorista. E o que isso mostra, né? Era um mundo onde as empresas comandavam o que o consumidor comprava, né? As empresas, elas tinham esse poder de comando, e hoje a gente aí que está desse outro lado, né, em contato com os empresários, a gente vê um movimento muito contrário, né? A empresa compreendendo e se adaptando aí a essa necessidade do cliente de uma forma muito mais ativa. Então, acho que uma das principais mudanças que a gente tem aí no mundo do trabalho é justamente isso, né? Um cenário de estabilidade, de previsibilidade, de controle, que as mudanças elas demoravam mais para acontecer. E aí, pensando em pessoas, né, a gente tinha essa valorização do conhecimento técnico, no mundo do trabalho antigo, aquele profissional que ele tinha um acesso ao conhecimento, que tinha uma formação, eu até brincava, e as formações eram 3, né? Eu era engenheiro, eu era médico, eu era advogado, né? Tinha só essas 3 opções. Hoje em dia, cada dia tem, sei lá, 3.000 opções novas. Então, quando você tinha esse acesso ao conhecimento, era um profissional de destaque, né? Era um profissional de liderança, era um profissional que se destacava. E hoje, esse cenário ele mudou muito, né? A gente exige muito mais um profissional generalista, um profissional que tem um conhecimento geral, o profissional de RH que não entenda só dos processos de RH, mas que entenda do negócio.
um profissional do financeiro que também compreende os negócios, as demandas das suas áreas clientes, né? Então, hoje, muito mais a gente valoriza esse profissional generalista e essa mudança principal, quando a gente fala em termos das pessoas, né? Que é a valorização do conhecimento para a valorização da competência, que a gente resumindo aqui esse conceito de competência, é justamente essa capacidade de a gente aplicar os nossos conhecimentos para resolver problemas complexos dentro do mundo. Muito bom, Ana, isso que você está trazendo. E, assim, acho que tem dois pontos aqui que a gente traz muito, né, em todas as jornadas e experiências da FIRST que você citou. Então, essa questão de ser generalista também, a gente traz muito a competência que, inclusive, né, vem do Fórum Econômico Mundial, a competência de visão sistêmica. Então, é você conseguir olhar realmente, né, para todas essas partes que complementam e que constroem esse sistema inteiro, né? Então, essa, sem dúvidas, é um olhar. E o que você trouxe, né, das três, engenheiro, advogado ou médico, hoje, inclusive, muito do que a gente vê, e é uma grande dúvida que os jovens trazem muito para a gente aqui, nossa, mas eu precisei decidir minha faculdade aos 17, 18 anos, eu escolhi ela, não estou tão satisfeita assim, mas ao mesmo tempo eu acho que é com ela que eu vou querer trabalhar, mas tem uma outra coisa que eu estou vislumbrando aqui no mercado e que eu não consigo aprender aqui dentro, não tem uma faculdade disso, né? Então, essas novas profissões que vão surgindo e também uma flexibilidade muito grande para eu contratar para uma vaga que vai estar com um escopo específico, mas que não necessariamente isso está 100% associado com a faculdade que a pessoa fez, né? Então, essa flexibilidade vai nos exigindo, inclusive, que a gente consiga ter mais autoconhecimento, que a gente consiga entender melhor para onde que é o caminho que eu vou, qual competência que eu estou me destacando e tudo mais, já que não é mais o diploma que dá a linha reta que você vai seguir, né? Posso passar mais um aqui? Exatamente. Pode sim. E aí, né, para exemplificar um pouquinho mais essa questão do conceito de competências, né, eu gosto... Então, a gente entende, né, que o mundo do trabalho ele mudou, né? Então, esse novo cenário ele exige novas competências. E aí, só resgatando rapidamente, né, porque eu acho que muita gente que está aqui já escutou esse conceito aí do chá, né, que quando a gente fala de competência, a gente poderia dizer que a competência é o conhecimento agregado, né? Ele é o conhecimento utilizado, como eu resumi anteriormente, para resolver os problemas complexos. E aí a gente fala que a competência, né, tem uma sigla aí dentro da área da psicologia, dentro da área do comportamento humano, que a gente fala que a competência é conhecimento, habilidade e atitude. E eu gosto muito de usar, até trouxe aqui uma figura, acho que todo mundo vai conseguir me ver, que é a figura do tripé, né, que a gente fala de conhecimento, habilidade e atitude dentro desse conceito de competências. E por que eu acho que esse conceito ele é super importante? Né? Porque o conhecimento, a habilidade e a atitude, eles precisam estar igual aqui no tripé, eles têm que estar equilibrados para que a competência se sustente. Só que esse equilíbrio, ele não é um equilíbrio estático. Aqui no tripé ele é estático, né, porque ele está aqui no plano, mas ele é um equilíbrio dinâmico. A todo momento na nossa vida a gente está adquirindo novos conhecimentos. Né? O mundo ele está sempre trazendo novas demandas, novos conhecimentos. Então, conforme a gente vai evoluindo nessa questão dos nossos conhecimentos, a gente também precisa evoluir nas nossas habilidades, nas nossas experiências práticas, e também precisa trabalhar as nossas atitudes, para que essa competência sempre se sustente, né? E aí, um ponto super importante, né, é que dentro hoje do público que está ouvindo aí a gente, que são profissionais da área de educação, grande parte, a importância de nós gerarmos essas experiências, né, que não só agreguem conhecimento para os nossos alunos, para os nossos... E aí, quando a gente fala aluno, não é só na área escolar, né, alunos... A gente fala muito na FIRST sobre a competência de ser um eterno aluno, né? Eu sou aluna porque eu ainda estou em aprendizagem, até costumo falar até o dia que eu não tiver mais nada para aprender, porque já pode ir, né? Então, como eu quero ficar bastante tempo aqui, então eu quero ser aluna por muito tempo ainda.
E aí, enquanto dentro desse processo de aprendizagem, a gente não só compartilhar conhecimentos, né? Fornecer condições para que essas pessoas se aproximem dos conhecimentos, mas instigar o desenvolvimento de habilidades, né? Instigar as oportunidades práticas de colocar esse conhecimento e as atitudes também. E aí, só para falar, né, mais um pouquinho sobre essa questão das competências, eu trouxe também nos meus próximos slides, né, falando um pouquinho sobre o que são essas principais competências aí, né, já que hoje a gente mudou desse fluxo de conhecimento para competência, quais que são essas principais competências aí no mundo do trabalho? Acho que alguém fez uma pergunta no chat, né? Isso, o Lucas fez a pergunta de como manter um fluxo de aprendizagem sem ficar louco, né, com tanta informação. Muito boa essa pergunta, Lucas, gostei. Eu vejo, né, até falando um pouquinho sobre uma das competências que a gente fala, inclusive muito oportuno, uma das competências que eu vou trazer aqui é a inteligência emocional. Muito oportuno porque hoje a gente está entrando aí no mês de setembro, que é o mês de prevenção aí ao suicídio, e relembra da importância dos cuidados com a nossa saúde emocional também, né? Então, muito oportuna aí a pergunta do Lucas. Eu gosto muito de um conceito, Lucas, do Roberto Funari, que ele fala sobre a manutenção de uma agenda de aprendizado deliberada. Né? O que significa essa agenda de aprendizado? Primeiro, né, se a gente parar para pensar na expressão agenda de aprendizado, primeiro significa que eu sempre preciso aprender, sempre vou estar em aprendizado, que é o mindset do eterno aluno. Só que quando a gente fala agenda e deliberado, agenda significa que eu preciso me programar para isso. Então, eu preciso ter um tempo dentro da minha rotina, que, assim, eu imagino, né, que de todos vocês deve ser tão maluca quanto a minha, que às vezes eu não lembro nem se almocei, acontece com frequência, inclusive, viu? Eu falo, será que eu já almocei? Parece que eu não estou com fome, né? Mas dentro dessa agenda que tem, sim, muitas demandas, nós temos uma programação, um tempo para o nosso desenvolvimento, né, para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, agenda significa isso, né, programar e planejar a rotina. Só que deliberada significa que é uma agenda intencional. É uma agenda que você vai programar de acordo com seus objetivos. Tem muita informação disponível. Hoje a gente está numa era que existe muita informação. Se a gente não tiver um foco, um norte, isso gera essa sensação de ansiedade, porque a gente nunca vai dar conta de toda a informação. E esse foco, esse norte, ele vai estar dentro dos seus objetivos. Né? Essa clareza da gente ter objetivos de desenvolvimento, objetivos de carreira, né? Objetivos para nós mesmos, para que a gente possa estabelecer essa agenda de aprendizado deliberada. Hoje, o que faz mais sentido para mim? A gente não consegue priorizar tudo. E essa sensação de priorizar tudo, fazer tudo, dar conta de tudo, é o grande gatilho aí da ansiedade, né? E da gente se sentir incapaz de dar conta de tudo, porque todos nós somos, de fato. Então, acho que um caminho bacana, Lucas, longe de dar uma resposta absoluta para essa sua pergunta, que é muito boa e, por isso, muito complexa, mas eu acho que ter essa agenda de aprendizado deliberado é um caminho bacana. Sim, sim. E ótima pergunta, Lucas. Inclusive, fiquem à vontade para trazerem outros pontos. A gente vai respondendo no decorrer. Ana, e você já deu spoiler do que a gente vai trazer, né? De quais são as competências, então, do novo mundo do trabalho. Fica à vontade. Perfeito. E o meu último ponto aí dentro dessa minha exposição, porque eu quero dar bastante tempo aí para ouvir a fala do Fernando. Eu vim aqui como ouvinte também, viu, gente? Porque o Fernando tem muita coisa legal para compartilhar. E aí, até respondendo uma outra pergunta que veio no chat, quais são essas competências, né? Essa percepção que eu trouxe aqui é baseada até num estudo que está disponível nas páginas da FIRST, que é o estudo do Fórum Econômico Mundial, né? Que nas páginas da FIRST tem as 15 competências que são mais importantes nesse novo mundo, e pelo tempo aqui eu trouxe só as 5 principais, né? Pode passar. Sim, vou compartilhar com vocês também no chat as 10 competências. Perfeito. E aí, a primeira que a gente já puxou aqui no spoiler da pergunta do Lucas, né?
é essa questão da inteligência emocional, né? Alguns estudos, eles demonstram que as competências que estão dentro da inteligência emocional, que é o autoconhecimento, o autocontrole, a empatia e a gestão de relacionamentos, essas competências, elas são responsáveis por mais de 50% do nosso desempenho na vida profissional. Ou seja, mais da metade do nosso desempenho tem uma estreita ligação com o desenvolvimento aí dessas competências de inteligência emocional. Além de que a inteligência emocional, né, ela é a base para várias outras competências que também estão nesse mesmo estudo e também são muito importantes, né, nesse novo mundo do trabalho. Como liderança, né, para a gente desenvolver a nossa liderança, a gente precisa ter um bom autoconhecimento, saber gerenciar o nosso comportamento, demonstrar empatia, né, pelos nossos pares, pelos nossos liderados. Comunicação, a gente tem que ter muita inteligência emocional para se comunicar, né, com diferentes públicos, que é a demanda que nós temos hoje. Para negociar, a gente tem que ter essa clareza, tem que ter inteligência emocional para negociar, e até mesmo para gerenciar o nosso tempo, que tem a ver com a pergunta do Lucas também, né? Como é que eu estabeleço uma agenda de aprendizado deliberada? Eu tenho que saber quais são meus objetivos, eu tenho que ter essa clareza de objetivos. E aí, mais uma vez, a gente está falando aí de inteligência emocional, né? Então, é a primeira aí das competências que são importantes para esse novo mundo do trabalho. Vamos a mais uma. Boa, Júlia. A segunda é a gestão de pessoas, né? Que lá no mundo do trabalho anterior, a gente entendia que gestão de pessoas era exercer a figura do chefe, né? Ser quem manda, quem comanda dentro de uma esfera. E hoje a gente entende gestão de pessoas, primeiro, né? Com um paradigma de liderança totalmente diferente nesse novo mundo, mas também a gestão de pessoas como essa habilidade de motivar, desenvolver pessoas, identificar talentos e influenciar positivamente, né? E isso é totalmente independente de posições hierárquicas e é uma competência muito valorizada nesse novo mundo do trabalho, nessa capacidade da gente influenciar positivamente, identificar talentos, né? Desenvolver as pessoas. A Júlia falou sobre dar feedback, é uma habilidade muito ligada a essa questão da gestão de pessoas. E uma curiosidade também muito importante, que essa pesquisa do Fórum Econômico Mundial existe há muitos, muitos, muitos anos. E essas soft skills, que são as competências comportamentais, elas começaram a aparecer nos últimos 10 anos, e nos últimos 5 anos elas são as habilidades mais importantes, né? Então, gestão de pessoas está aí no segundo lugar dessa nossa pesquisa. Sim, aí acho que até um exemplo de muito do que você já deve, que eu vejo aqui pelo menos, né? Que você já deve ter acompanhado muito também, Ana, é o quanto que essa posição de identificar talentos, igual você comentou, né, influenciar outras pessoas para se desenvolverem e tudo mais. Um exemplo prático é o tanto que hoje a contratação de novas pessoas, de novos talentos, não está mais só centralizada no RH, né? Mas todo mundo um pouco com esse papel, assim. Então, é um pouco esse exemplo de todo mundo gerindo pessoas o tempo inteiro, né? Já que é sempre sobre pessoas no final do dia. E é um misto, né? Tanto a parte técnica quanto a parte comportamental. E até dando um exemplo aí dessa parte da gestão de pessoas, né? Hoje existe um amplo conhecimento aí, um crescimento da área, inclusive que o Fernando vai apresentar para a gente, que é a área da tecnologia, né? Profissões ligadas à área da tecnologia estão em amplo crescimento e, assim, crescendo muito mais a demanda do que a capacidade de formação desses profissionais. E hoje, dentro dos meus clientes da área da tecnologia, uma grande dificuldade esse profissional tem uma expertise técnica, manja da linguagem, né, do Delphi, conhece banco de dados, conhece as metodologias ágeis, tem todas as hard skills para essa posição. Mas quando a gente coloca ele em colaboração, quando esse profissional precisa apresentar soluções em conjunto, existe um gap muito grande, né? Então, quanto é importante a gente começar a falar e a desenvolver mesmo essa gestão de pessoas dentro de todas as esferas da educação, né? Porque isso tem um gap enorme aí lá na frente que precisa ser resolvido e atrasa muitas soluções aí, né? Atrasa muito o desenvolvimento das empresas.
Sim, com certeza. Até complementando, Ana, um exemplo que a gente fala aqui dentro da FIRST, né, uma das competências do futuro é exatamente esse pensamento crítico, né, muito grande, assim. E agora você está trazendo um pensamento sistêmico também, né, como o próximo. Exato. E aí uma coisa que a gente fala a pessoa pode entender tudo de dados, por exemplo, né, que é uma das grandes profissões aí do futuro, super bem reconhecidas, valorizadas e com as empresas almejando muitos profissionais dessa área. Mas e aí, se eu não tenho pensamento crítico sobre que tipo de indicador é relevante eu trazer para o meu negócio, né? Aí de nada adianta a linguagem e a coisa hard skill aí, como você comentou. Exato. A gente também tem a questão da criatividade, né? Que é essa habilidade de trazer soluções novas para os problemas, porque os problemas mudam o tempo todo, né? Então a gente precisa trazer novas soluções. O pensamento sistêmico, que foi o exemplo que a Júlia acabou de citar, né? E falando aí de exemplos do nosso dia a dia mesmo, né? Hoje, um profissional da minha área, né? Um profissional de recursos humanos, ele precisa ir muito além de dominar processos de recrutamento, de treinamento, de pesquisa de clima, né? Ele precisa ir muito além desse conhecimento específico da área de RH e entender muito mais sobre pessoas de uma forma geral, sobre o negócio de uma forma geral, e fazer esse link, né, entre para onde o negócio está indo e o que a gente precisa desenvolver em termos de pessoas, né? Então, olha como amplia esse pensamento, né? E isso para todas as profissões também tem sido uma competência super importante. E a quinta e última competência, né, eu colocaria ela em primeiro lugar, porque é a competência que tem tudo a ver com a FIRST, é a flexibilidade cognitiva. E eu a colocaria ela em primeiro lugar porque a gente não desenvolve nenhuma competência se a gente não se colocar no modelo mental de aprendizado contínuo, que é o modelo mental que a FIRST chama aí de lifelong learning, ou seja, é esse aprendizado ao longo da vida, né? E aí, hoje, né, nessas realidades voláteis, né, nessas realidades em constante mudança, a gente precisa estar sempre desenvolvendo os nossos conhecimentos, as nossas habilidades e modificando a nossa atitude. Para isso, a gente precisa ter essa flexibilidade cognitiva, estar sempre inconformado com as soluções e buscar coisas novas, né, buscar novos conhecimentos aí, para que a gente respalde esses problemas que são cada vez mais complexos. Complexos e novos, né? Eu acho que a gente vai estar se iludindo se a gente achar que já tem noção ou previsibilidade do que são os próximos passos que a gente vai encarar. Então, a gente não precisar saber dar todas as respostas, mas a gente conseguir estar treinado para se fazer as perguntas certas, né? Então, a gente ter essa musculatura mesmo, né? Para aprender, é o que você falou, da posição eterna de aprendiz, né? De aluno. Eterno aluno, perfeito. Sim. E o Gabriel perguntou aqui quais são as principais competências, né? Que a gente percebe que a gente está carente disso, né? Que a competência socioemocional que mais carece de desenvolvimento nos jovens profissionais. Gabriel, a gente fez recentemente na FIRST uma pesquisa, então estou achando relevante de trazer, sobre as principais portas de entrada no mercado de trabalho, o que elas exigem e o que elas mais sentem falta dos jovens. E aí cada um usava uma palavrinha, mas a gente reparou que dava para a gente agrupar em 3 principais. A gente viu uma questão ali de colaboração, essa competência de colaboração era algo que era muito carente, assim. Para quê? Para conseguir trabalhar em grupo, para conseguir engajar as outras pessoas para resolver o seu problema. Uma segunda competência era a inovação, que a Ana trouxe aqui, né? Essa questão da criatividade. Então, muito para olhar para o problema com um outro ângulo, de uma outra forma, não focar já na solução, mas entender a fundo o que é a questão que eu estou querendo resolver. Então, inovar sem ser reinventando a roda, mas sim construindo algo que seja simples ali. E o terceiro era uma questão de solução de problemas complexos mesmo. Então, uma certa carência dos jovens nesse sentido, por eles ficarem anos se desenvolvendo com um olhar muito técnico e sem olhar tanto essa visão sistêmica e diagnosticando o problema, muito, muito com essa questão de, tá bom, na prática você tem esse desafio, você tem 3 meses, que é o tempo do quarter, para você
entregar o resultado e atingir a meta. E aí as pessoas que vão entrando, né, no mercado ali como estagiária, ou como trainee, ou como analista júnior, essas principais portas de entrada, foi notando-se que as pessoas não estavam com essa expertise para mergulhar num problema, sofrer um pouco com ele, abraçar e apaixonar esse problema para conseguir construir a solução que seja mais aderente ao público ali. Então, achei interessante aqui trazer esses 3 também, com esse olhar das empresas. Perfeito. Ana, conta aí um pouco mais para a gente, né? Até já um pouco na linha do que o Lucas tinha perguntado, mas e aí, como que eu lido com isso? Perfeito. E aí, para finalizar, né, esse ponto que eu queria trazer para vocês pensando em nós todos aqui que somos apaixonados e profissionais e entusiastas da educação, como que a gente pode lidar com tudo isso, né? Até pegando o gancho do que a Júlia falou, né, soluções de problemas complexos, colaboração, todas essas soft skills que eu falei agora, todo mundo entende que isso é importante, é uma coisa assim que faz muito sentido. Acho que todo mundo que já teve experiências no mercado já consegue se lembrar de pelo menos uma situação como que isso fez falta, né? E para resolver algum problema ou para lidar com alguma situação lá. Mas o fato é que todas essas soft skills que são muito importantes no mundo de hoje, né? Que é esse primeiro tópico aí, todas elas podem ser formadas através de experiências que estimulem a aquisição desses conhecimentos e a aquisição dessas habilidades, né? O que a gente chama de experiências de aprendizado. Hoje a gente vai muito além de experiências de conteúdo, mas a gente começa a pensar em experiências de aprendizado, né? Em trazer situações, né? Eu gosto muito de uma metodologia que a gente não quer desenvolver a habilidade de resolver problemas, vamos trazer problema para o contexto de aprendizado, né? E aí, o que você faria nessa situação? E a gente tem que ter muito cuidado para trazer esses problemas com um novo mindset, que é um modelo mental de que se os problemas são complexos, a gente tem muitas formas de resolvê-los, né? E não com aquele modelo de certo ou errado, né? Caminho certo ou caminho errado. A gente analisa essas soluções e vê, né? Algumas delas vão fazer mais sentido, outras menos. Qual que é o esforço, qual que é o impacto que isso vai ter, qual que é o custo que isso vai nos demandar, e aí a gente vai construindo soluções através dessas experiências de aprendizado. Até tinha trazido um exemplo aqui de um exemplo que eu gosto muito de utilizar nas minhas experiências de formação de aprendizado, que estou, por exemplo, explicando sobre recrutamento e seleção. E aí, como que você faria, então, se você tivesse uma empresa assim e precisasse encontrar esse profissional? Como que você faria para entregar esse profissional? Só que tem algumas dificuldades, né? Tem um orçamento limitado, tem isso, tem aquilo. Como que vocês fariam? E os alunos trazem. A gente, como educador, tem que ter muito cuidado para não entrar nessa de isso não serve, isso está errado, mas ajudar que eles compreendam, né, aquela solução deles, como qual que é o esforço, qual que é o impacto que isso gera, será que faz sentido essa solução? E dentre todas essas que são possíveis, qual que mais faz sentido? E aí a gente desenvolve essa habilidade, né, de resolver os problemas complexos que a Júlia está dizendo. E o último ponto aí é o people-centric, que é o quanto as pessoas hoje são o centro. As tecnologias estão aí para ajudar, né, para serem ferramentas para que nós, enquanto seres humanos, possamos ser protagonistas, né? Possamos ser os protagonistas aí desse futuro que, como a Júlia falou, ele já existe, né? Já está acontecendo hoje. E aí eu queria convidar e passar a bola para o Fernando falar um pouquinho mais para a gente justamente sobre tecnologia. Acho que alguém tinha perguntado nas minhas redes sociais, está lá naquele QR Code, tá, pessoal? Se alguém quiser adicionar. Tá muito, a gente muito manda aqui o convidado. link também. Obrigada. Excelente, Ana, excelente, Júlia. Muito obrigado pela introdução. Eu não sei se você é capaz de superar essa introdução maravilhosa que vocês fizeram, mas eu vou tentar. Não temos dúvida que você vai. Tenho certeza que vai, estou ansiosa. Já sabemos o que vem pela frente, sim. Pessoal, boa tarde. Eu vou explicar um pouquinho. A Ana falou algo muito importante junto com a Júlia, que são as competências, né? Eu vou explicar um pouquinho como é que a gente faz para mapear isso tudo. Eu estou olhando para o lado aqui, porque eu tenho a segunda tela que fica ao meu lado, vocês me desculpem, tá? E se vocês tiverem alguma pergunta, podem ficar à vontade de fazer as perguntas para que eu possa responder aqui de forma online, tá ok? Só
colocar aqui o Q&A. Se vocês tiverem qualquer pergunta aqui, vocês me digam, tá? Bom, enfim, deixa eu... Pode legal, tá deixar, aqui, já Fernando, consegui. fica tranquilo. Qualquer dúvida que surgir, eu levanto aqui. Tá joia. Excelente. Pessoal, na realidade, como é que a gente vai mensurar comportamentos e competências? Isso é um ponto muito importante, tá? A Ana falou algumas coisas interessantíssimas. A primeira delas que eu anotei aqui foi autoconhecimento. As pessoas, elas buscam compreender a si mesmo, mas a grande maioria das pessoas não conseguem compreender a si mesmo. Mas por quê? A Ana colocou um outro ponto importante aqui. Nós somos seres em evolução, nós somos seres evolutivos. E a cada momento que a gente vive, a gente faz um passo, dá um passo diferente e a gente se comporta diante de um mercado que é mutável, que é volátil, de formas diferentes. Por exemplo, vamos pegar um exemplo bastante concreto, que foi a pandemia. Ela surgiu, os nossos comportamentos coletivos e os comportamentos individuais mudaram completamente. Mas por que mudaram? Porque, na realidade, a gente ficou diante de alguma coisa nova, no qual a gente não conhecia. Então, toda vez que surge algo novo, os nossos comportamentos tendem a ser aderentes àquilo novo. A Júlia colocou um ponto muito importante, que é você solucionar problemas complexos. A complexidade, ela cada vez aumenta mais, junto com a incerteza. Mas por quê? Por causa dessas intercorrências que acontecem. Vamos pegar novamente o exemplo da pandemia. Foi uma intercorrência que aconteceu, no qual a gente não tinha controle sobre ela, e ela afetou a vida de todos nós, pessoas profissionais e pessoas físicas. Então, isso fez com que a gente se adaptasse àquele novo contexto. Mas vamos expandir um pouco mais a nossa mente e vamos olhar da seguinte maneira. O que acontece além da pandemia? Acontece a pandemia, mas acontece também uma série de inovações. Todas as inovações, elas vêm mudar a nossa vida, a forma no qual nós vivemos. Um exemplo bem típico e prático, que também usamos na pandemia, é a forma no qual a gente pede alimentos, pega carona, pega táxi, tudo isso veio mudando a forma no qual nós nos comportamos, no qual nós acessamos o mercado, no qual nós pensamos. Baseado nisso, eu fiz uma análise de aproximadamente quase 400 mil pessoas. Nós temos uma base de quase 1 milhão de pessoas. E a ferramenta no qual a gente usa é o Self People. O Self People, eu criei todo o algoritmo que tem inteligência artificial que mapeia as pessoas por meio de storytelling. Então, ele não é uma autoavaliação, ele é uma forma diferente de você avaliar. Então, vamos ver os dados que a gente tem aqui. E aqui nós temos algumas competências. Quais são as competências? E elas vão se encaixar perfeitamente o que a Júlia e a Ana falaram. O primeiro delas é a adaptabilidade. Nós precisamos nos adaptar, como eu falei para vocês agora há pouquinho, nós precisamos adaptar aos novos contextos, às inovações, às mudanças, às incertezas, ou seja, isso é muito importante. Uma outra competência muito importante que a gente precisa trabalhar é a criatividade. A criatividade, nós não nascemos criativos, nós estimulamos a criatividade. Por quê? Porque, na realidade, todos nós nascemos com a capacidade de criar coisas novas. A questão é que, ao longo do tempo, a gente vai deixando de estimular. Tá? Outra coisa é o mindset inovador, visão do futuro. Outro ponto importante é o relacionamento conectivo. Como eu me conecto às pessoas e como eu faço as pessoas se conectarem mutuamente. E aí a gente vem para um ponto muito bacana, solucionar problemas complexos. Solucionar problemas complexos aqui está muito associado à matriz Cynefin. A matriz Cynefin, ela foi criada pelo Snowden, David Snowden, que era, em 1999, era da IBM, e criou a diferença entre solucionar problemas complexos, complicados e simples, e o caótico, que são as intercorrências. E, por fim, a empatia, a nossa capacidade de empatizar com os outros, de entender os outros. Reparem bem uma coisa, que ao longo do tempo, aqui a gente vai dividir por segmentos, a indústria ela melhorou uma série de competências dela devido à empatia, devido à pandemia. Nós temos 2018, 2019, estava todo mundo na zona de conforto. Veio a pandemia e as pessoas mudaram a forma de trabalhar. Notem bem que algumas coisas não mudou tanto. Quais são elas que não mudaram tanto? Tanto solucionar problemas complexos, quanto a empatia. A empatia, ela cresceu um pouquinho, mas a gente teve que se adaptar,
nós tivemos que melhorar nossa criatividade, mas a solução de problemas complexos não foi tão grande assim. Essa criatividade foi muito focada em estimular coisas novas, não necessariamente implementando esse processo, tá ok? O outro setor, vejam bem, financeiro. Reparem como o financeiro mudou. Mas tem um ponto curioso aqui. 2 competências no financeiro caíram, que foi relacionamento conectivo e empatias. Ou seja, quando o mercado financeiro olha para pessoas, ela falou o seguinte, olha, nós já sabemos a solução, nós não vamos perguntar para o mercado. E foi implantadas soluções que estavam já pré-determinadas. Então, houve criatividade, houve mindset inovador, houve adaptabilidade, mas o próprio mercado financeiro se afastou um pouco das pessoas. Por quê? Porque ele tinha foco em implementação daquilo que ele já sabia que funcionava. Tá? Reparem bem como é diferente da indústria, ou seja, cada segmento tem um padrão. Nós vamos para o varejo tem que se adaptar, mas não criou nada novo. Ele simplesmente se adaptou a um novo contexto utilizando o que já existia. Ou seja, ele olhou para o futuro, melhorou a sua visão de futuro, sua visão de inovação, porém não criou nada novo. Reparem bem o relacionamento conectivo. Caiu. Opa, então aqui as pessoas deixaram de olhar umas para as outras, na realidade focaram na solução. E reparem bem que a empatia não houve mudança do que já existia anteriormente. Vamos pegar um outro elemento aqui. Saúde. Saúde, a adaptabilidade foi gigante, mas a saúde é muito regulada. Então, eu não houve aquela capacidade de criar coisas novas, simplesmente ela foi aprofundando naquilo que já existia. E se vocês repararem bem, a empatia, o relacionamento conectivo, que é algo muito ligado à saúde, à prevenção, ao cuidado da pessoa, eles aumentaram. Reparem como o mercado ele vai se comportando de maneira distinta de acordo com cada segmento. Por que a gente precisa saber isso? Se eu quero implementar carreira, eu quero entender exatamente como o mercado se comporta. Por isso que a gente usa muita tecnologia, muito sistema, muita inteligência artificial para mapear as pessoas e para dar aos indivíduos e às empresas a percepção de como que a gente vai fazer esse salto, essa adequação, como é que a gente vai alcançar esses resultados. Outro setor, tecnologia. Tecnologia com uma demanda imensa. Por que ela vai mudar? Por que ela vai se adaptar? Por que ela vai criar? Já tem uma demanda gigante, este é o perigo, zona de conforto. Então, a gente tende a ficar muito na zona de conforto. Então, considerando todos esses elementos, nós começamos a fazer um certo estudo. Como que o Brasil está? Isso aqui é Brasil, tá? Como o Brasil está? Reparem bem que nós temos um ponto muito importante, que é a criatividade. Nenhuma das criatividades, reparem bem que ele faz uma barriguinha na criatividade em todos os segmentos. A nossa criatividade, ela não alcança dominâncias muito altas. Ela não alcança dominâncias que a gente vai ver fora do país. Então, a gente vê que existem 2 elementos que são muito dispersos, ou seja, cada segmento pensa de uma forma, que é o relacionamento conectivo e a empatia. Cada segmento pensa de uma forma. Isso já são dados de 2021. Mas a criatividade segue um padrão quase que unânime. Ele cai quando eu analiso a adaptabilidade e o mindset inovador. Reparem, pessoal, a criatividade ela não aumenta, ela não tem picos em nenhum dos segmentos. Elas têm um padrão muito semelhante de queda. Qual é a consequência disso? Vou trazer primeiro um contexto interessante. Os Estados Unidos ele emitiu a 10ª milionésima patente, tá? Registrada pelo próprio presidente, foi pelo presidente Trump. Tá? Então, a 10ª milionésima, 10 milhões de patentes. Vamos ver como é que está o Brasil em relação a isso? O Brasil, em 2019, tá? Teve 28.300 patentes depositadas no Brasil, mas a gente vai fazer um comparativo com as patentes depositadas fora do Brasil. Em 2020, caiu 5%. Em 2021, caiu 0,4%. Vamos voltar aqui. Reparem bem a criatividade. Tá? Mas nós temos um outro detalhe. Como está o depósito de patentes do Brasil? Fora, em onde todos os países depositam, para a gente fazer uma análise comparativa. Aqui eu trouxe um quadro para vocês
que é pertencente ao Patent Cooperation Treaty, ou seja, o Tratado, Cooperação de Tratados de Patentes. Reparem bem, a China emitiu, em 2020, depositou 68.923 patentes. Em 2021, teve um crescimento de 0,9%. Aliás, o mundo teve um crescimento de 0,9%. Tá? Então, nós temos lá os Estados Unidos, que cresceu bastante, alguns países caíram, como o Japão e a Alemanha, mas o Brasil, especificamente, caiu em um volume muito preocupante, caiu 10,56% do número de patentes depositadas. Mais uma vez, eu vou voltar a um ponto que nós temos que olhar. Olha a criatividade. Por isso que é importante mapearmos competências, para a gente ter fatos concretos e não percepções e não hipóteses do que está acontecendo, mas fatos concretos. Então, a gente está trazendo aqui fatos concretos, ou seja, o que nós estamos vendo? Que nós temos um gap na área de criatividade, e isso faz com que a gente perca atração no depósito de patentes. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que pensar. Como que nós vamos tratar este ponto? Nós tivemos 618 patentes, ou seja, representa 0,89% da China, 1,04% dos Estados Unidos e 2,99% da Coreia. Vocês acham que o Brasil está bem ou não em relação à inovação e criatividade? Comentem aí para que a gente possa discutir um pouquinho, tá ok, pessoal? Então, nós temos esse dado importante. Então, nós entendemos como são as competências que a Ana e a Júlia falaram de forma sensacional. Agora, nós estamos entendendo o seguinte, como capturar essas competências. Como é que a gente captura isso? Nós temos que utilizar assessments. Nosso assessment, especificamente, ele foi feito para o século XXI, para pessoas do século XXI. Vários outros assessments foram feitos no século XX. Então, ele não tem essa capacidade de granularidade. Então, a gente está pegando granularidade, comportamentos específicos, como as pessoas se comportam. Então, a gente vai no X do problema, no momento que a gente olha com muita tecnologia, com muita precisão, o que está faltando. Mas vamos um pouquinho mais adiante, para que a gente possa conseguir trabalhar um pouco mais. O Lucas falou o seguinte, creio que trabalhar um estilo de pensamento artístico seria interessante para melhorar os índices de criatividade, tipo conectar as pessoas à arte. Não tenha dúvida, Lucas. A arte, ou qualquer forma de expressar, mas é muito importante. Mas tem algo mais importante que isso, Lucas. Liberdade para expressar. Se nós não temos liberdade para expressar, então vamos fazer uma analogia aqui, quando as crianças estão crescendo. O que acontece em geral quando as crianças estão crescendo? As pessoas falam assim, não faça isso, você já é grandinho, você já é um adulto, não faça isso. As crianças, em geral, tendem a ser, teoricamente, enquadradas em um contexto social, para não se expressar muito. Então, nós vamos perdendo essa capacidade criativa. Tá? Então, na realidade, a gente não perde, a gente desestimula a nossa capacidade criativa. A Ana Paula falou o seguinte, exato, é preciso compreender que é decisivo formar a força de trabalho para que possa estar pronta para atuar em um mercado cada vez mais inovador e competitivo. E mais ainda, Paula, a incerteza, um mercado com muita incerteza, um mercado que a gente tem dúvidas. O ciclo de vida de produtos e serviços está caindo, muitas inovações estão surgindo, e principalmente inovações vindas de startups, no qual nós não temos controle sobre elas. Simplesmente surge uma startup que coloca uma patente nova e que gera uma disrupção gigante no mercado. Então, a gente tem que se perguntar o seguinte, quem é que vai desromper? Será que o meu segmento vai ser desrompido? Não é essa a pergunta certa. A pergunta é, quando ele vai ser desrompido? Então, a gente tem que ter preocupação em relação a isso. Nós estamos preparando a nossa força de trabalho de forma a ser capaz de estar competitiva dentro de um cenário onde você tem muita inovação? Essa é uma pergunta boa. Mas a gente tem uma pergunta anterior. Nós somos capazes de entender quem somos nós ou quem são as pessoas que estão na minha força de trabalho? São duas perguntas importantes que a gente tem que fazer. A primeira, eu me conheço? A Carol Dweck disse que a gente tem muita dificuldade de se conhecer. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, e a Ana falou de uma forma muito assertiva, nós somos seres em evolução. Seres em evolução, eles têm dificuldade
de ter um padrão comportamental, porque nós evoluímos, né? E como é que eu, evoluindo, vou garantir que eu vou manter um processo linear? Não consigo. Outro ponto importante, a grande parte das nossas patentes, em geral, vem de instituições de ensino, diferente da China, que a grande parte das suas patentes vem de empresas, muitas vezes suportadas por instituições de ensino, que é focado ao mercado de trabalho. Então, nós temos algumas coisas que nós temos que olhar com muito cuidado, tá? Como nós estamos lidando e como é que as nossas empresas estão lidando com a criatividade. Nós damos liberdade de expressão, nós estamos dando a capacidade das pessoas se expressarem, falarem, darem ideias. O Fernando falou o seguinte: temos muitas dificuldades para a obtenção de patentes no Brasil. Não tenha dúvida, esse é um grande problema que nós temos, dificuldade de obter patentes. É complexo, é burocrático, né? Não temos muito conhecimento da propriedade intelectual nas cadeiras de disciplinas. Pois é, isso é um problema muito importante a ser abordado. Estamos cada vez mais individualistas. Este é um ponto que a gente pode fazer um outro webinar a respeito dessa questão de comportamentos individualistas e coletivos. Tá? Isso é bacana. É uma outra pesquisa que eu conduzi, que é muito interessante, utilizando um autor que chama-se Hofstede. Mas eu não vou fazer essa abordagem agora, porque a gente pode deixar isso para um próximo webinar, que é muito interessante isso. Gerando barreiras para o ecossistema criativo e inovador. Então, muito bem, Fernando. A gente precisa entender, primeiro, antes de mais nada, como é que estão os ambientes de inovação no Brasil? Ou qualquer lugar do mundo. Como é que estão esses ambientes de inovação? Eu consigo, e outro ponto importantíssimo que a gente tem que considerar, que é o seguinte, como um país cresce fazendo parte de uma cadeia de valor, agregando valor para as cadeias que estão hoje sendo de suprimentos sendo desenvolvidas. Por exemplo, na área tecnológica, na área de desenvolvimento de pessoas, na área de patentes, na área de design. A área de design é uma área que cresce muito, né? Quando a gente olha, por exemplo, a Apple, ela é uma empresa de design, tá? Que ela trabalha muito isso, ela tem lá dentro um design. Então, a gente tem que estar muito focado a isso. Esse também pode ser um tema que a gente pode trabalhar muito, ou seja, em um outro momento. Quais são os elementos que agregam valor, que adicionam valor, que são interessantes para você criar patentes? E aí vem um outro problema muito importante que a gente tem que analisar, que nós estamos olhando, inclusive, dentro da nossa estrutura aqui de mapeamento de competência, que é solucionar problemas complexos. Nós estamos sabendo o que são problemas complexos, nós estamos com entendimento perfeito sobre isso. Talvez esse é um ponto importante. Como formular um problema? Então, eu fiz algumas correlações aqui que são importantes, por meio de regressão e correlação de Pearson. Por exemplo, a gente tem evidências empíricas que mostram, quando a gente analisa a adaptabilidade de mindset inovador, tá, mostra que o Brasil busca inovar adaptando as tecnologias já consolidadas. O Brasil não é um criador de tecnologia, é um seguidor. Tá? Então, essa é uma preocupação. Muito bem, é empírico, mas aqui todas as correlações demonstram que elas acompanham uma outra. Tá? Então, vamos pegar uma outra correlação interessante, que é o mindset inovador e solucionar problemas complexos. Então, a dificuldade de solucionar problemas complexos mostra que o Brasil não tem facilidade em achar soluções próprias, que também vão ao encontro do quê? Da própria criatividade. Aí vocês podem estar se perguntando o seguinte: mas qual é o ponto ideal para você ter dominância? Fala assim, nós temos acima de 70%. Então, percebam que a gente tem acima de 70% em alguns segmentos, na empatia e no relacionamento conectivo, e na adaptabilidade. Então, nós somos muito bons nos adaptarmos a novos cenários e a novos contextos, mas nós não estamos criando com efetividade, com eficácia, com eficiência, o que precisa ser repensado. Por isso que nós estamos olhando com muito carinho todo o setor, todos os segmentos, para que a gente possa entender aonde está a falha. Tá? Um outro ponto é a questão do relacionamento conectivo e empatia. Reparem bem a dispersão ou a variação existente entre um e outro. Nós temos uma variação gigantesca aí, tá? Entre um e outro.
Essa variação entre cada segmento demonstra que a gente não tem lideranças inovadoras. Tá faltando isso. O que é ser uma liderança inovadora? É liderar pensando em times que são multiculturais, multidisciplinares, multigeracionais, ou seja, como é que eu conecto pessoas tão diversas? Porque a gente tem que ter um cuidado muito grande da diferença entre conflito e confronto. O conflito é muito bem-vindo, o confronto não. Como eu trabalho essa diferença? Então, aqui a gente tem um patamar muito interessante que a gente tem que analisar, tá? Então, veja bem, aqui a gente chama isso de senso comportamental, tá? Ou seja, eu fiz um censo, nós criamos um censo tentando entender como é que as organizações, os segmentos, eles variam essas competências e comportamentos. Isso é extremamente útil para que a gente possa saber o seguinte, para que lado eu vou? E aí traz mais um ponto que a Ana falou, que é o fit cultural. Qual o fit cultural de cada segmento? Ele está certo? Eu preciso mudar? Eu preciso amplificar? Eu preciso melhorar essa gestão? Eu preciso trabalhar? Eu preciso adaptar? Então, a gente precisa ter dados concretos que me direcionem a tomadas de decisões que sejam precisas. Muitas vezes a gente está trabalhando muito na hipótese, na possibilidade, mas aqui a gente tem que olhar de forma científica. Por isso que mapear competências e comportamentos é essencial para que a gente tome decisões que sejam precisas, porque a gente está trabalhando, entre aspas, no achismo ainda. A gente supõe que as pessoas ou que nós mesmos temos essas características. Perfeito? Eu vou deixar aqui, tá? Vou abrir, eu tentei falar um pouco de uma forma mais rápida, para que vocês possam perguntar. Estou deixando aqui os meus contatos, né? O meu WhatsApp e o meu LinkedIn. No meu LinkedIn tem muitas informações e muitos vídeos que falam um pouquinho de competências e falam quais são os dilemas que nós temos. Júlia e Ana, como é que vocês querem perguntar? Muito bem, pessoal. Eu estou aberto aqui a questões, a perguntas, a dúvidas, né? Junto com a Ana e junto com a Júlia. Excelente, Fernando. Muito bom. Nada como dados, pesquisas concretas para escancarar a importância e necessidade disso, né? Acho que no decorrer a gente já foi trazendo muitas das dúvidas que o pessoal foi comentando e tivemos vários comentários aqui. Então, agora eu ia abrir para perguntas, assim. Paulo, eu sei que tem uma pergunta, então ele pode trazer. Mas, enquanto isso, eu ia abrir para outras pessoas trazerem também. E aí pode ser pelo chat mesmo. Pessoal, fica à vontade aqui para mandar perguntas, comentários, tá? Aproveitar bem esses palestrantes aí com o conhecimento que eles têm, que é imenso, né? A Ana, o Fernando, a experiência da Júlia também. Mas esses pontos que o Fernando trouxe, acho que complementam muito, muito bem o que a Ana trouxe também dos requisitos do mercado de trabalho, né? E ver essa evolução, como que foi mudando ali nos últimos anos, ainda mais com uma pandemia no meio. Isso é muito interessante, e ver como que essas competências e essas necessidades dessas competências vão evoluindo, né? Então, o mercado de trabalho ele não ficou estático, né? Ele não fica estático, e ele mudou bastante, né? A necessidade de tecnologias digitais e dessa conexão que a gente perdeu a aproximação, né, das pessoas um pouco, a gente, por outro lado, ganhou a habilidade de se conectar e de se organizar de uma maneira diferente, da gente conseguir conversar usando ferramentas digitais com uma frequência maior, né? Então, são exemplos claros dessas mudanças, dessas habilidades que vão aparecendo. E daqui para frente... Desbloqueou, né? A gente se desbloqueou com relação a isso. Coisas que a gente achava que antes não eram possíveis e não eram nem legalizadas. Eu acho que o exemplo de sessão de terapia é um bem clássico, assim. Terapeutas não podiam fazer terapia assim, por videoconferência. E aí, durante a pandemia, a gente já citou sobre saúde mental aqui, né? Foi escancarada a necessidade da gente se cuidar, desse autocuidado, e que aí foi liberado e que hoje é permitido, né? Então, o que a gente fala muito aqui na First com relação a isso é a gente não ter o não como resposta, assim. Porque está tudo realmente em muita mudança, não é nada estático.
E eu tenho uma pergunta aqui, se depois do Paulo fazer a dele, eu vou trazer uma também. Pois é, e o que eu queria levantar é meio que um desafio, né? A gente está vendo agora o que está acontecendo e o que aconteceu no último ano, mas e para o futuro? A gente consegue projetar que tipo de habilidade, que tipo de competência que para os próximos anos, vendo a dinâmica do mercado, que a gente consegue já visualizar, olha, essa é uma competência que daqui para frente deve ficar cada vez mais valorizada. O que a gente pode, ali, olhando para o futuro, para esse jovem que está entrando na universidade hoje, pensar, vamos desenvolver essa habilidade e essa competência, porque daqui a pouco ela vai ser cada vez mais importante. Tem algum insight nesse sentido? Acho que para o Fernando e para a Ana, o que vocês pensam? Por favor, Ana. Ah, bacana. Dentro da minha experiência, como o pessoal aí até colocou no chat, muito empírica mesmo, né, acompanhando aí a evolução, principalmente dos mercados de tecnologia, que eu acho que eles representam muito essa questão de futuro, né, o que a gente imagina aí do futuro, e essa disrupção tecnológica, essa evolução tecnológica, eu acho que é sim uma tendência de mercado do futuro, a indústria 4.0, enfim, hoje, tudo que a gente pensa em termos de soluções que estão sendo trazidas pelas empresas envolvem tecnologia. Então, acho que um insight bacana a gente pensar um pouco nesse mercado, né? Eu vejo que a colaboração é uma competência assim, que precisa ser trabalhada, precisa ser desenvolvida, pensando em preparar esses jovens, esses profissionais aí para o futuro, e vejo que também até, como você falou, né, tentando traçar uma linha de tendência, e puxando um pouquinho de sardinha para o meu lado mesmo, que eu sou psicóloga, né? A inteligência emocional, traçando essa linha de tendência, de que ela não esteve nos últimos 10 anos, passou para as 5 primeiras, e hoje é a primeira colocada, eu acredito que também é uma competência que com certeza vai precisar, sim, ser muito trabalhada, ser muito desenvolvida, e que hoje já tem gaps aí dentro do mercado de trabalho em relação a isso, né? E até a gente estava discutindo um pouco, né, pensando no webinar, eu e a Júlia, pensando em, poxa, como que a gente traz esses elementos em experiências de educação, né? Eu acho que quando a gente olha um pouquinho para essa inteligência emocional, uma coisa muito legal na fala do Fernando, que é eu me conheço, eu já parei para olhar um pouquinho para essas minhas habilidades, as minhas características, dentro da minha experiência, né, como mentora de líderes executivos, tanto pela First, né, que hoje já foram mais de 80 pessoas aí que dentro das turmas aí da First que eu tive essa oportunidade, quanto aqui pela Prepara RH que eu faço esse trabalho individual. O autoconhecimento, embora o conhecimento ele é expandido, o autoconhecimento ele é uma coisa assim que chega a ser assustador. O quanto que a gente não se conhece, nunca parou para pensar, né? Tem uma outra pesquisa que, estudando sobre isso, que eu acho que ela é super alarmante, mas eu gosto de falar um pouquinho dela, que diz que no mundo que a gente vem hoje, né, isso cada vez mais está sendo difundido, mas a gente tem autoconsciência, né, que é uma competência ligada a estar atento no aqui, no agora, prestar atenção no que está acontecendo nesse momento, entender como eu reajo a esse momento, né? Então, essa competência aí que a gente chamaria de autoconsciência, que é muito ligada ao autoconhecimento, né? Porque para eu me conhecer, eu preciso estar atento a como as coisas do mundo reagem em mim. A gente tem autoconsciência de 2 a 3% do tempo que a gente está acordado, né? Porque quando está dormindo, a gente está sonhando mesmo. Mas, assim, 2 a 3% do tempo. Então, 97 a 98% do tempo, eu não estou exercitando a minha autoconsciência. Eu estou lá pensando no passado ou projetando as milhões de coisas que eu tenho para fazer no futuro. Então, olha como eu acho que a gente tem um percurso muito grande para fazer nesse sentido, desenvolver essas competências de autoconhecimento, autocontrole, né? As pessoas, a gente está falando aqui de jovens, né? Eles não têm essa clareza de objetivos, e lógico que os objetivos da nossa vida, eles são dinâmicos, né? Mas a gente precisa ter.
A gente precisa parar para pensar, entendendo quem eu sou, aonde que eu quero chegar, né? E aí eu estou falando de jovens, mas um executivo, um líder, muitas vezes também não tem essa clareza de objetivos. Foi lá vivendo no automático, um dia após o outro. E aí, quando a gente fala de empatia e gestão de relacionamentos, tudo isso, né, essa minha base individual é base para toda essa competência interpessoal da inteligência emocional. E lembrando, né, que a gente pode gerar experiências de aprendizado que estimulem tudo isso, porque a carência é muito grande. Perfeito. Excelente, Ana. Apenas para complementar, você foi precisa e brilhante na sua resposta, mas apenas para complementar, tem algo que é muito importante de nós, pegando o gancho que a Ana deixou, algo que é muito importante. O que nós tendemos a fazer de uma forma muito intuitiva? Entrar na zona de conforto. Não existe coisa mais bacana do que você ficar sentado lá, sendo remunerado, sem ter preocupação, sem encarar, e inclusive falo até um pouquinho aqui que o Lucas falou sobre empreendedorismo. No momento que eu encaro o mundo, o mundo é diferente. Ele é complexo, ele é impactante, ele deixa a gente bastante apreensivo. Ou seja, a gente precisa entender como sair da zona de conforto. Então, eu também, para complementar o que a Ana falou, eu elegeria a adaptabilidade. A adaptabilidade é algo que é fundamental para que a gente possa olhar o mundo em mudanças e falar o seguinte: como eu me adapto a esse novo contexto? Como é que eu me adapto a essa nova realidade? E tem um ponto, Ana, que é muito bacana da gente falar, que é o seguinte: nós somos grandes sponsors ou grandes patrocinadores de novas tecnologias. A gente patrocina o tempo todo, sistematicamente, a inovação. Só apenas usando o nosso app, apenas usando o nosso celular. A gente está estimulando o LinkedIn crescer, Google crescer, Apple crescer, iFood crescer, mas nós estamos participando desse processo de inovação ou somos apenas espectadores? Então, a se adaptar a novos contextos é muito importante, considerando, além da colaboração que a Ana falou de forma muito precisa, e autoconsciência, que está muito ligado à capacidade de eu me conhecer, eu saber exatamente como me comportar, né? Eu acho que esse é um ponto bacana e importante para a gente avaliar. Sim, sim, legal, pessoal, muito completa a fala de vocês. E aqui a gente teve também uma pergunta pelo chat, que foi do Marcos, sobre qual que é o diferencial que um país precisa ter para atrair mais investidores. Então, já teve mais gente que foi comentando, o Lucas mesmo comentou, mas ia ser legal se você pudesse comentar também, Fernando. Claro, os países que mais tendem a receber investimentos são aqueles países onde as pessoas estão mais dispostas a se qualificar, se adaptar e, principalmente, estão mais dispostas a viver mudanças. Por exemplo, quando a gente olha os países que estão naquela ponta que eu mostrei para vocês, China, Estados Unidos, outro país que tende a ter muita inovação e ele é bastante disruptivo é a Suécia, Suíça. As pessoas estão dispostas a se movimentar de acordo com a mudança que o mercado tem. Então, quanto mais a gente dá flexibilidade, velocidade e adaptação para os indivíduos, mais esse país tende a crescer. Mas, para isso, a gente precisa, primeiro, dar mais conforto empresarial para as pessoas. Não adianta eu pegar e falar o seguinte: vamos nos adaptar, e eu crio uma série de regras que dificulta a vida do empreendedor. Então, eu preciso ter liberdade, mais flexibilidade, menos burocracia. Tá? Então, aí vem um contexto que é mais governamental, que a gente não tem muito como opinar. Mas nós podemos pensar da seguinte maneira: nós estamos, pessoas, dispostos a encarar o mundo, independente de qual seja a dificuldade, nós precisamos fazer isso, porque são esses países, são essas pessoas que formam países conscientes da inovação e capazes de fazer grandes mudanças. Lembrem-se que uma boa parte dos empreendedores não fizeram faculdade. Nós temos diversos grandes empreendedores que nunca fizeram uma faculdade. Simplesmente pelo desejo individual, eles fizeram grandes empresas. Um exemplo mais concreto disso é Steve Jobs, que não tinha faculdade e ele era formado em caligrafia.
no entanto, fez uma empresa de 3 trilhões de dólares, né? Apenas. Lembrando que o Brasil hoje tem um PIB de 1,5 trilhões e a América Latina tem um PIB de 5,5 trilhões. Ou seja, se eu vender a Apple, eu consigo comprar toda a produção de vários países da América Latina. Percebam, de uma pessoa que nunca fez faculdade. Então, nós temos que pensar o seguinte, nossa população está sendo preparado para lidar com a incerteza? Né? Esse é um ponto importantíssimo. Sim, sim. Para a gente fechar, Fernando, tem um ponto aqui que aí acho que ia ser legal tanto o Fernando quanto a Ana responderem, que a gente falou de tantas mudanças, de tantas maneiras aqui da gente se preparar, do que o mercado de trabalho tem esperado mais, e aí pensando nessa lógica de tendências, o que vocês imaginam ou acreditam ser o caminho para a gente ter de mudança nessa nossa forma de ensinar, assim? Quando a gente olha para esse formato mais tradicional, que a gente está mais acostumado, e que foi o que nós que estamos aqui falando passamos, né? Por favor, Ana. Eu acho que o caminho, né, Júlia, até um outro ponto que eu refleti bastante quando eu trouxe essa fala, né, pensando em educação, né, o que tudo isso pode contribuir para a educação. Eu vejo que quando a gente fala aqui em gerar experiências de aprendizado, nessa questão do conceito de competências, que é utilizar o meu conhecimento para resolver problemas complexos, eu acho que a linha desse questionamento que você fez, que faz muito sentido, é toda aquela experiência, né, toda aquela ação de educação que eu consegui trazer a dimensão prática para dentro da sala de aula, uma experiência que vai ser uma experiência de aprendizado que vale a pena, né? Falando um pouquinho da minha vivência, né? Quando a gente fala de feiras de profissões, não naquele formato tradicional, né, de que atividades que um médico faz, mas que tipo de problema que um médico enfrenta hoje, né? Um profissional da tecnologia, que tipo de problema que ele enfrenta hoje, né? Quais que são as tendências que a área da tecnologia tem hoje, né? Quais que são, por exemplo, a área da tecnologia, quando a Júlia se apresentou, ela se apresentou, não lembro se era como PO ou PM. Há 10 anos atrás, PM, não existia um PM na área de tecnologia, é uma profissão nova, porque trazer essa interface do cliente com o produto é um problema da área da tecnologia. E isso foi sendo gerado, né, ao longo do mercado, foi se adaptando para resolver esses problemas, né? Então, eu gosto dessa solução, gosto daquela outra que eu comentei um pouquinho antes, que é trazer problemas para dentro da experiência de aprendizado, né? Como que vocês resolveriam isso? O exemplo que eu trouxe de cases práticos, cases reais, né? O exemplo que eu trouxe foi de recrutamento e seleção, mas eu uso isso nos meus cursos de formação de profissional de RH, eu uso muito isso. Como que vocês fariam, né? Nesse estilo de empresa, como que você faria uma pesquisa de clima? Como que você resolveria essa questão do engajamento? E estimular as pessoas não numa lógica de certo ou errado, mas numa lógica de que elas mesmas analisem o esforço e o impacto das soluções trazidas dentro dessa experiência de aprendizado. Eu acho que é um caminho bem bacana. Muito legal. Essa coisa de tirar, né, o que é certo e o que é errado realmente faz muito sentido. Para a gente não precisar falar tanto de o mercado tá de um jeito e a educação tá de outro, né? Mas das coisas de uma tá dentro da outra, né? Até do próprio exemplo que o Fernando trouxe aqui das patentes. Eu acho que também a gente estaria resolvendo dois grandes problemas, né? Se esses dois mundos se misturassem e fossem um só. E é um esforço consciente, né, Júlia? É um esforço, assim, que eu, como educadora, né, o Fernando também acredita, a gente, e todo mundo aí, acho que muita gente que está ouvindo também, a gente tem que se policiar para mudar o nosso modelo mental, né? De parar, de sair do modelo mental de certo ou errado para o modelo mental de desenvolver essa capacidade, esse senso crítico nos alunos, né? Então, é um esforço consciente, é mais fácil falar do que fazer, né? Mas é um esforço que a gente precisa colocar em prática, né? Sim, sem dúvidas é mais fácil falar do que fazer, mas também a gente não precisa inventar isso do zero, né? Dá para a gente aproveitar muitas das iniciativas que já estão sendo construídas no mercado, de conexão entre os dois mundos, né? E trabalhando em colaboração em conjunto. O problema é complexo, o time trabalhando junto vai ter que ser grande.
Excelente. Fernando, se você quiser complementar. Só vou dar uma contribuição, porque vocês foram perfeitas, tá? Tem um negócio que chama-se Cultural Awareness, que é consciência cultural. A consciência cultural demonstra que o mundo, e aí a gente trabalha um autor que chama Hofstede, ele mostra que o mundo ele é muito diverso, tá? Você vai para o Japão, tem coisas que as pessoas falam assim, nossa, que horror, eles fazem isso. Você vai para a Índia, nossa, que horror. Então não existe o certo e o errado, né? Existe sim os padrões que cada país ou cada pessoa tende a fazer. Por isso que eu acho que é importante, já seguindo a linha da Júlia e da Ana, o que a gente chama de hands-on, ou seja, colocar a mão na massa, ou seja, as faculdades, universidades, empresas, têm que dar oportunidade para as pessoas testarem. Tem um exemplo, uma analogia muito simples e muito fácil de a gente entender, que é fazer bolo. Eu veja bem, se eu assistir um programa de como faz uma receita, só assistir, né? E aí depois eu vou fazer a receita. Se eu peguei uma pessoa que já tentou fazer inicialmente, colocando a mão na massa, depois vai fazer novamente, qual dos bolos fica melhor? Em geral, é aquele que testou primeiro, que colocou a mão na massa, que errou, que teve um aprendizado, né? Então, o hands-on ele é muito importante. A aula teórica é importante, mas a aplicação da teoria na prática ela é fundamental, porque isso faz com que algo muito importante no nosso cérebro funcione, que é um negócio que chama-se gânglio basal, que é onde a gente transforma tudo em hábito. Então, dirigir só funciona se você pegar e colocar a mão no volante. Não adianta você pegar o Mario Kart e ficar lá testando, que quando você for pegar o carro, você vai bater. Né? Que a vida real é diferente da vida digital. Então, hands-on é muito importante. Legal, muito bom. E essa eu questão... acho que até... Pode Desculpa, falar. Júlia. Eu acho que até falando da própria proposta da FIRST, né, tem muito a ver com isso que a gente está falando, né? Dentro das turmas de mentoria da FIRST, os melhores momentos da mentoria é quando os alunos trazem os problemas reais, né? Que beleza, a gente está aqui discutindo sobre coerência do líder, sobre práticas de comunicação, né? Que é o que as turmas que eu mentoro com eles. Mas e aí, né? O que você tem de problema na liderança, né? No seu dia a dia, né? Como que a gente poderia aplicar isso daí para resolver o que você tem de problema, né? Então, eu acho que a proposta da FIRST é essa, e assim, estando do outro lado, a gente vê o quanto faz sentido, porque, como o Fernando falou, né? Na teoria, quando a gente fala de coerência, de falar, fazer e ser, é uma situação, né? Na prática, existem diversos elementos que precisam ser resolvidos para alcançar esse conceito. Então, é muito importante mesmo. E essa prática, esse hands-on, vai fazendo as pessoas ficarem mais interessadas também, né? Porque hoje a gente vê os nossos jovens não estão mais interessados, né? Então, aqui, complementando isso que você falou, Ana, da prática, do desafio de cada um trazer seu problema, o que a gente faz é trazer isso no formato de um jogo. Então, a nave espacial, o foguete aqui atrás não é à toa, porque o que a gente coloca é que os meninos, o primeiro passo deles é que a nave deles quebrou, eles precisam chegar em Marte, e agora? Eles precisam construir uma nova base, e eles não estão sabendo nem o que é que está estragado. Então, o primeiro passo deles é autoconhecimento. Aí eles vão para o assessment, investem a roupinha deles lá de astronauta, e aí a gente vai fazendo de forma lúdica para eles ficarem um pouco mais interessados e curiosos, né, também. Muito bom. Muito bom. Pessoal, nosso tempo está chegando ao fim, então vou convidar aqui o Paulo para retomar e encerrar para a gente. Agradeço demais todas as perguntas, comentários. Como eu comentei, assim, eu sou completamente apaixonada por educação, então estar nesse tipo de sala aqui para mim é uma honra. Estou aprendendo demais com vocês e adorei as conexões de hoje aqui, do Fernando, do Paulo, da Ana. Muito, muito obrigada. Obrigada, Ana e Fernando, viu? Por todos os aprendizados que vocês passaram para a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado. E muito obrigado por me permitir compartilhar o espaço com a Ana, com você, com o Paulo, que foi brilhante. Muito obrigado.
Pessoal, uma honra, né, estar aqui. É uma honra estar aqui ao lado do Fernando, né? Sigo já você no LinkedIn faz tempo. É uma referência, é uma honra poder participar e contribuir, falar um pouquinho da minha experiência, do que eu tenho visto, também poder contribuir para essa mudança aí que a gente quer ver no mundo através das pessoas. Obrigada pelo convite, Júlia. Pessoal, eu queria agradecer a todos, né, que participaram, a todos que estão aqui conosco, principalmente a Júlia, a Ana e ao Fernando, né, por aceitarem o convite. Vocês falaram de várias competências necessárias dos profissionais e também tem o que as empresas têm que começar a cada vez mais desenvolver, né? E colaboração, acho que é uma delas. Então, a gente tem esse valor aqui no Simplist. Eu sei que vocês têm na First, eu sei que vocês têm na Arbache também, então o convite não foi à toa, né? A gente conseguir colaborar com quem está ouvindo, né? Com instituições de ensino e quem quer que possa se beneficiar desse tipo de bate-papo e dessa troca de experiência e de conhecimentos, certo? Deixo aqui, então, os contatos, né? Tanto meu quanto do Gabriel da Simplist. Quem tiver algum ponto, alguma dúvida, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Simplist, ou então entrar em contato com os palestrantes, também fornecemos aqui o LinkedIn de todos, né, que participaram hoje. Fiquem à vontade, vai ser um prazer. E eu agradeço a participação de todos e espero que tenha contribuído esse bate-papo. Para mim, contribuiu bastante, né? Foi muito, muito bom, muito rico. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.